Agora vamos falar da análise matemática de algoritmos recursivos. Então, a gente também tem um passo a passo de 5 etapas, ok? Sendo que as 3 primeiras etapas são idênticas. Determinar qual parâmetro indica o tamanho da entrada, identificar a operação básica, verificar se a operação básica depende apenas do tamanho da entrada ou se depende de alguma outra questão. E nos passos 4 e 5 já é um pouco diferente, na verdade, especialmente o 4, né? Que aí a gente precisa definir uma relação de recorrência para identificar até quando essa função recursiva vai ficar sendo chamada, juntamente com a condição inicial, né, que é quando ele vai parar de fazer chamadas recursivas. Tudo isso em função do número de vezes que a operação básica é executada. E, por fim, resolver essa recorrência, ou ao menos estabelecer a ordem de crescimento da solução dessa recorrência. Okay? Bom, então vamos fazer uns exemplos aqui, começando do mais simples, né, até chegar em exemplos mais complexos. Então, primeiro, o algoritmo fatorial. Então, ele recebe um inteiro positivo n e retorna o valor de n fatorial. Okay? Bom, então, ele é o seguinte, se n for igual a zero, ele retorna 1. Se não, ele retorna a função fatorial aplicada a n-1 multiplicada por n. Okay? Bom, então, vamos fazer a análise desse algoritmo. O tamanho da entrada é o valor do inteiro n, né? Bem óbvio aqui. A operação básica vai ser a multiplicação da linha 4, né? Esse si. Você poderia até escolher o si, né, como a operação básica, mas vamos escolher aqui, né, o do sinão, o corpo do sinão, né, que vai ser multiplicar aqui, né, o resultado da próxima chamada por n. Bom, e o número de vezes que ela é executada não depende de nenhum outro fator, ou seja, ela sempre vai depender só do tamanho da entrada. Então, melhor caso, pior caso, caso médio, vão ser sempre a mesma coisa. E agora, vamos determinar a condição inicial e a relação de recorrência desse algoritmo, ok? Então, a condição inicial vai ser n igual a zero. Basicamente, a condição de parada aqui, né? Ou seja, quando n for igual a zero, ele vai parar e não vai fazer mais chamadas recursivas. Nesse caso, então, o número de multiplicações quando n for igual a zero, vai ser zero. Então, esse aqui é o nosso caso base aqui. Já o número de operações básicas, né, baseado na relação de recorrência, vai ser mn vai ser o número de multiplicações para n menos 1 mais uma multiplicação que está sendo feita, né, que é isso aqui. Então, o número de multiplicações para o número n vai ser igual ao número de multiplicações para n menos 1 mais uma multiplicação que está sendo feita aqui nesse instante. Okay? Então, a gente definiu a condição inicial e a relação de recorrência. E agora, no passo 5, né, a gente vai resolver essa relação de recorrência. Bom, então, usando o método de substituição, a gente pode resolver a recorrência, né? A gente já tem aqui a relação de recorrência, mn é igual a m, n menos 1 mais 1. Esse mn menos 1, ele pode ser substituído por seu valor na próxima chamada recursiva, que ficaria mn menos 2 mais 1, né, que seria mais uma multiplicação. Bom, daí, fazendo a substituição de fato, né, teria, ao invés de ter isso aqui, né, n menos 1, a gente teria n menos 2 mais 1 que já estava ali. Bom, substituindo de novo n menos 2 por n menos 3 mais 1, a gente teria isso aqui mais 2. Né? E aqui à direita só, né, fazendo essas somas aqui para ficar mais limpa a equação. Né? Então, a gente poderia continuar expandindo, né, essa equação aqui, né, chegaria na próxima, seria n menos 4 mais 4. E assim por diante, né? A próxima seria 5 e 5, depois 6 e 6, até chegar no nosso condição inicial da recursão, né? Que é o que a gente tem interesse. Bom, então,
a forma geral, né, que a gente já pôde observar, vai ser m de n vai ser igual a m de n menos 1i mais i. Esse i sempre aumentando de 1, que é o primeiro caso, 2, 3, até chegar no n aqui. Bom, como a gente conhece a condição inicial, que é para n igual a 0, lembrando lá do slide anterior, né? Quando n vale 0 na nossa recorrência, a gente tem 0 multiplicações, 0 operações básicas, não é isso que a gente concluiu agora há pouco? Então, dado que a gente conhece a condição para m0, a gente pode substituir o i aqui, né, para chegar nessa condição. Então, qual i que chega na condição do n0 aqui nessa equação, né? Bom, então se i for igual a n, a gente vai chegar no caso base, né, na condição inicial, que é n menos n, que vai dar 0, para o qual a gente conhece o valor, que é 0, e daí sobra esse mais n aqui, que vai ser de fato, né, o nosso custo de operações real aqui, né? Então, fazendo essa substituição, né, o i igual a n, a gente tem m, n menos n, mais n. O m menos n vai virar m0, o m0 vale 0, né? Igual a gente concluiu anteriormente. Então, o número de operações básicas desse algoritmo recursivo vai ser igual a n, né? Que é justamente uma multiplicação que é feita a cada chamada recursiva aqui. Então, vamos chegar num ponto em que a gente concluiu que é n, o número de operações básicas desse algoritmo em função de n. Vamos agora para o segundo exemplo. Esse exemplo, talvez você já tenha deparado com ele aí no curso, é o exemplo das torres de Hanoi. Bom, então, as torres de Hanoi é o seguinte, você tem uma pilha de discos numa determinada torre, a torre A, e seu objetivo é passar todos os discos para uma torre B, para uma torre de destino. Só que você não pode deixar que um disco menor fique sustentando um disco maior. Por exemplo, você não pode mover o disco rosa para cá e depois mover o disco vermelho para cima do rosa. Bom, isso aí você não pode, é proibido. Então você tem que transportar todos os discos de A até B respeitando essa condição aí, né? Então, naturalmente, você usa uma torre C como auxiliar, né? Então você pode mover o rosa para C, depois o vermelho para B, e daí sim você poderia mover o rosa para cima do vermelho. Só que, bom, quanto mais discos, mais complicada fica a coisa, né? Para quem quiser ver um exemplo interativo, um GIF, né, de como ser resolvido, tem esse link aqui, quem ficou na dúvida. Mas basicamente chega no final aqui, né, a gente conseguiu mover todos os discos para o C, e depois a gente consegue finalmente mover o disco maior para B, que é o lugar que vai ficar no final. E daí depois a gente tem que mover todos os discos de C para B, usando o A como auxiliar. Okay? Em linhas gerais a ideia é essa, né? Não vou entrar em detalhes aqui, quem tiver curiosidade, dá uma olhada nesse link aí, que explica mais a fundo e com um exemplo com GIF animado. Bom, em termos de pseudocódigo, a gente tem aqui o algoritmo Hanoi, que recebe como entrada, né, o disco N, a torre de origem, que eu chamei de ORG, a torre de destino Dash e a torre auxiliar AUX, né? Seriam, a princípio, origem, destino, auxiliar, essas três torres. Então, se o disco for o disco 1, você vai mover esse disco de origem para destino. O disco 1 seria esse último disco aqui, o disco 1. Então, seria esse caso aqui da última iteração do finalzinho do algoritmo, que o disco 1 vem para o lugar dele aqui. Se não, a gente tem que fazer esses movimentos usando a torre auxiliar aqui, né? Bom, então, se o disco não for 1, você vai chamar recursivamente a função Hanoi para o disco n-1, né? Passando e fazendo as movimentações de origem para auxiliar usando destino. Você vai mover o disco n de origem para o destino e também vai chamar outra chamada recursiva para o disco n-1
movendo de auxiliar para o destino usando origem. Ok? Então, como eu disse lá, né, no link, vocês teriam condição de entender melhor, né, esse algoritmo aqui, mas acreditem em mim, ele funciona. Ele vai mover os discos de forma correta para chegar nessa condição aqui. A gente está mais interessado agora em analisar esse algoritmo. Okay? Bom, então, vamos pensar no nosso framework de 5 etapas. Né? Então, o tamanho da entrada vai ser naturalmente o número de discos, que é n. A operação básica desse algoritmo vai ser mover um disco. Né? Então, sempre que a gente mover um disco, a gente pode contar uma operação básica, né? Que seria nessa linha 5 aqui. Né? A linha 5, de fato, move um disco. Okay? O número de vezes que essa condição básica, que essa operação básica vai ser executada, não depende de nenhum outro fator, apenas do tamanho do número de discos n. Okay? Bom, então agora a gente pode caminhar para definir a condição inicial e a relação de recorrência, né? Que vão ser usados para resolver aqui, né, a ordem de crescimento. Bom, então a condição inicial vai ser a nossa condição de parada da recursão, que é o caso de n igual a 1. Bom, se n for igual a 1, a gente vai mover um disco aqui, a gente vai fazer uma operação básica. Então, se n for igual a 1, a gente tem aqui, né, que o número de movimentos, né, para n igual a 1 vai ser igual a 1, porque isso aqui nesse caso vai fazer só um movimento. Vai encerrar a chamada. Já com relação à relação de recorrência, ela vai ser o seguinte, bom, se o n não for 1, né, for um n diferente de 1, você vai ter uma chamada recursiva, no caso do n-1, uma operação básica, seria mais um aqui, e mais uma chamada recursiva para n-1. Então seria mn-1 mais 1 mais mn-1. Então, a gente tem a condição inicial, né, que é m1 igual a 1, e tem a nossa relação de recorrência, que é essa daqui. Então, a gente já pode usar o método da substituição para resolver essa recorrência. Bom, então, a gente começa aqui, né, na primeira relação, que mn é igual, a gente pode, né, juntar esses dois aqui para virar 2m de n-1 mais 1. E agora a gente começa a expandir, né, essa relação com o objetivo de chegar no caso base, né, na condição inicial, que vai ser com m de n valendo 1. Né? Daí a gente já consegue, né, ter um valor verdadeiro aqui, né, um valor numérico mesmo, né, para essa transformação e resolver essa recorrência. Então vamos lá. Então a primeira substituição vai ser m de n menos 1 vai virar, né, conforme a relação aqui, a 2m de n menos 2 mais 1. Mais um cortou aqui do slide, mas é mais 1. Tá? Bom, então, onde está mn menos 1 vai virar esse camarada todo aqui. Então, que dá nesse próximo slide aqui, né? m de n menos 1 vai virar 2m de n menos 2 mais 1. Ok? Aqui a gente pode, né, também transformar, né, limpar um pouquinho essa equação, igual foi feito no outro, né, no exemplo anterior. Então, vai ficar 2 vezes 2m, então vai ficar 2 ao quadrado, m de n menos 2. Esse 1 também é multiplicado por 2 aqui fora, vai ficar mais 2, mais 1. Ok. Bom, então na próxima iteração, né, a gente vai substituir esse m, n menos 2, por, né, sua próxima chamada, que vai ficar 2m de n menos 3 mais 1. Mais 1 aqui. Bom, então, substituindo aqui, esse cara aqui vai virar essa confusão toda aqui, né? Então, bom, vamos substituir aqui, na verdade, né? Seria o próximo passo. Então, o m de n menos 2 vai virar esse bloquinho todo aqui, né? Vai ser 2m de n menos 3 mais 1. Ok? E aqui, mais uma vez, né, fazendo a nossa continha, né? Então, a gente vai multiplicar o 2 ao quadrado por 2, n menos 3, e também por 1.
Então, vai dar 2 ao cubo de m em n menos 3, mais, né, que 2 ao quadrado vezes 1 vai dar 2 ao quadrado mesmo, mais o 2, já estava ali, mais 1. Então, a gente pode continuar expandindo aqui, a gente vai observar um padrão de crescimento aí, né, dessa relação de recorrência. Né? A gente sempre está procurando um padrão de crescimento. Né? Então, a gente tem primeiro aqui, né, a primeira iteração, essa fórmula, para a segunda essa fórmula, a gente consegue já meio que prever como vai ser a próxima iteração aqui dessa recorrência. Né? Então, a próxima vai ser 2 elevado à quarta, seguindo esse padrão, m, esse aqui, n menos 4, mais, aí vai ter aqui 2, terceira, mais 2 quadrado, mais 2, mais 1. E assim por diante, né? A gente consegue já imaginar, né, como que isso daí vai vir crescendo aí, essa fórmula, né? Então, eu já tinha desenhado aqui, né, muito melhor que com o mouse. E de modo geral, né, a gente pode substituir por i, né, esses valores numéricos que estão aparecendo aqui na nossa equação, que aqui seria 2 elevado a 1, aqui poderia ser pensado como 2 elevado a 0 também, né, igual a 1. Bom, então, a gente teria aqui, né, de uma forma geral, 2 elevado a i, no caso i, né, seria 4 nesse caso, 3 nesse caso, assim por diante, vezes m, n menos i, mais 2 elevado a i menos 1, mais 2 elevado a i menos 2, mais reticências, até chegar nos casos mais básicos aqui, que é 2 e 1. Bom, então, simplificando isso daqui, né, essa somatória aqui, ela pode ser transformada em simplesmente 2 elevado a i, ok? Na verdade, essa somatória toda, né, ela pode ser transformada em 2 elevado a i menos 1, ok? Bom, então, né, expandindo essa fórmula aqui, substituindo, né, o valor numérico por i, a gente chegaria nessa equação aqui, que é uma forma geral dessa recorrência. Bom, a gente conhece a condição inicial para n valendo 1, não é isso? N valendo 1 é igual a 1, ok? Bom, então, essa condição inicial, né, a gente quer que aqui vire m1, ok? Como que a gente vai alcançar m igual a 1 aqui? Seria substituindo i por n menos 1. Então, ficaria m de n menos n menos 1, né? Que daria menos n mais 1, que daria 1, ok? Então, substituindo na fórmula padrão, a gente vai encontrar o resultado, né? Que é como eu disse aqui. Né? Substitui aqui o nosso i por n menos 1. Isso aqui, né? Esses dois n's vão se anular, esse 1 vai ficar positivo, então vai ficar 2 elevado a n menos 1, m1, 2 elevado a n menos 1, menos 1. Então, o m1 vale 1, então isso aqui multiplica por 1, a gente pode meio que ignorar. Vai ficar 2 elevado a n menos 1, mais 2 elevado a n menos 1, menos 1. Bom, somando esses dois caras aqui, a gente vai ter 2 elevado a n menos 1, que está em θ de 2 elevado a n. Bom, então, esse algoritmo aqui vai levar um número exponencial de operações para mover esses discos aqui, né, da ordem de 2 elevado a n. Ok? Então, pessoal, quando um algoritmo recursivo faz mais de uma chamada a si mesmo, uma outra forma, né, de analisar esse algoritmo seria construindo a sua árvore de chamadas recursivas. Okay? Talvez seja mais fácil em alguns casos, né? Como exemplo na torre de Hanoi. Então, numa árvore de chamadas recursivas, né, cada nó vai representar uma chamada recursiva e vai ser rotulada pelo valor do parâmetro. Então, para a árvore de Hanoi, a gente tem aqui, né, na primeira chamada a função Hanoi com valor n. E essa função Hanoi ela vai chamar ela mesma duas vezes, né? Que é o comecinho aqui do nosso algoritmo, né? Então ela
vai se chamar duas vezes, né? Uma vez com n-1, outra vez com n-1. Então, a gente vai ter esses dois ramos aqui. Cada um deles vai se chamar também duas vezes. E assim por diante. Todos eles vão se chamando duas vezes cada, até chegar no n, que é 2, né? Bom, para n2 ele vai chamar para n1 duas vezes. Aqui também para n1 duas vezes. Lá de cá a mesma coisa. E o n1, né, ele vai fazer um movimento, está resolvido. Okay? Então, contando o número de nós dessa árvore, né, lembrando que em cada nó, né, ele faz uma operação básica, né, que seria essa aqui, ou no caso dos nós 1, né, essa aqui. Então, contando, né, o número de nós dessa árvore, né, que vai ser o número total de chamadas feitas pelo algoritmo Hanoi, a gente tem que o número de movimentos vai ser a somatória de L igual a zero tem n menos 1 de 2 elevado a L, onde L é o nível na árvore. Né? Então, por exemplo, no nível 0, que é o nível raiz aqui, a gente vai ter 2 elevado a 0, que vai ser uma chamada. Okay? Bom, no L igual a 1, a gente vai ter o segundo nível, né? Nível 1 aqui, que 2 elevado a 1 vai dar 2, duas chamadas. Bom, no nível 2 aqui, né, que é o de baixo, a gente vai ter 2 elevado a 2, vai ter 4 chamadas recursivas. E assim por diante, até chegar em n-1, que vai ser a nossa condição inicial. Então, essa somatória, né, ela pode ser transformada em 2 elevado a n-1, que é exatamente o que a gente encontrou nos nossos cálculos anteriores aqui pelo método de substituição. Né? Isso aqui, né, pertence, de fato, a θ de 2 elevado a n. Não sei se eu não coloquei aqui no slide, mas é isso. Bom, então vamos agora ao nosso terceiro e último exemplo, né? Que é a implementação daquele algoritmo de dígitos do número, dígitos em binário de um número, de modo recursivo. Então, esse algoritmo vai receber um positivo inteiro n e vai retornar o número de dígitos desse número n na representação binária. Na versão recursiva, né, a gente tem um código mais enxuto aqui. Então, se n for igual a 1, retorna 1. Se não, ele retorna uma chamada recursiva com n dividido por 2, arredondado por baixo, mais 1. Ou seja, né, precisa de mais um dígito, né, para representar. Então, seguindo o nosso passo a passo aqui, né, de análise, então a entrada vai ser naturalmente o tamanho do positivo n. A operação básica, né, vai ser essa adição aqui, né, ou divisão também, né, pode ser, tem que ser feita nessa linha, mas vai ser então a adição dessa linha 4, né, e o número de vezes que ela é executada não depende de nenhum outro fator, apenas do tamanho da entrada. E agora a gente precisa definir nossa condição inicial e nossa relação de recorrência. Então, a condição inicial está bem óbvia aqui, né? Se n for igual a 1, retorna 1. Então, o número de adições para n igual a 1 vai ser igual a 1. Na verdade, vai ser igual a 0, né? Porque na linha 2 você não tem a operação básica de adição aqui. Então, o número de operações para n igual a 1 vai ser 0. Já a relação de recorrência, a gente pode deduzir aqui pela linha 4, né? Então, o número de adições para um valor n vai ser igual ao número de adições para o valor n dividido por 2, arredondado para baixo, mais uma adição, né, que está sendo feita aí antes da chamada recursiva. Então, a gente pegou aqui, né, a nossa condição inicial, que é A1 igual a 1, e a nossa relação de recorrência, AN igual a n dividido por 2 para baixo, mais 1. Daí, só que aqui a gente tem uma situação, né? Em vez do nosso n diminuindo de 1 em 1, a gente tem um n que diminui de metade em metade. Então, para isso, né,
o método de substituição ele vai falhar em alguns valores de n que não são potência de 2, né? Então, pode ser que ele não funcione tão bem aí. Então, a abordagem padrão para esse tipo de recorrência, né, que envolve divisão por 2, né, frações aqui do nosso n inicial, é resolvê-lo apenas para valores de n, né, que são uma potência de 2 aqui, e tirar vantagem dessa regra de suavidade. A regra de suavidade diz que a ordem de crescimento observada para um número n, né, que é é o resultado de um expoente de 2, vai dar uma resposta correta sobre a ordem de crescimento para todos os valores de n. Então, aplicando essa regra, né, a gente pode pensar o seguinte, né, na recorrência aqui. Ao invés de ser igual estava aqui, né, A de n igual a de n dividido por 2 para baixo, mais 1. 2 para baixo. Mais 1. A gente pode dizer que a gente pode substituir, né, usando a regra da suavidade, para dizer que A de 2 elevado a k, né, que, enfim, né, quando for um expoente de 2 aqui vai ter um n válido, A de 2 elevado a k vai ser igual a A de 2 elevado a k menos 1 mais 1, que seria, no caso, a divisão de n por 2, né, seria na potência anterior aqui. E a condição inicial vai ser naturalmente o A de 1, que é o mesmo que A de 2 elevado a 0. Então, substituindo, né, a relação de recorrência por isso aqui e a condição inicial por isso aqui, a gente pode usar o método de substituição agora de forma, né, natural aqui. Então, o A de 2 elevado a k vai ser A de 2 elevado a k menos 1 mais 1. A gente pode substituir para a próxima iteração, né, o A de k menos 2, o A de 2 elevado a k menos 1 por A de 2 elevado a k menos 2 mais 1, que é a nossa relação de recorrência. Então, substituindo, esse cara aqui vai virar esse bloco todo aqui de equação. Bom, substituindo de novo, né, k, 2 elevado a k menos 2, 2 elevado a k menos 3 mais 1, a gente vai ter isso aqui. Na próxima iteração, esse cara vai virar esse bloco todo aqui. E a gente pode continuar com substituições, né? Então a próxima certamente daria 2 elevado a k menos 4. Fecha aqui. Mais 1. Aqui, né? Aqui teria 3 parênteses. Mais 1. Mais 1. Mais 1. E mais 1. Bom, então a gente já chegou aqui em uma forma geral que seria o seguinte, né? Para um k arbitrário, né, vai ser sempre a próxima recorrência vai ser, né, a regra geral da recorrência vai ser 2 elevado a k menos 1i. O i vai subindo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, até chegar na nossa condição inicial. Mais i, sempre vai sobrar mais 1 aqui, né, de cada substituição, que esses 1s, né, sempre batem com o valor de i. Então aqui é 1, aqui vai ser 2, aqui vai ser 3, aqui vai ser 4 e assim por diante. Então, dessa forma geral, a gente quer chegar no nosso caso base, né? Que vai ser o número de adições, né, aplicado a 1. Para chegar, né, em 1 aqui, a gente poderia substituir o i por k. Ok? Bom, então, k menos k daria 2 elevado a 0, que é igual a 1. Então, ficaria, né, número de adições de 1 mais k. Número de adições de 1, né, que é a condição inicial, ela vai ser 0. Né? Então,
A1 vai ser 0, mais K, sobrou K aqui. Então, retornando com o valor original da variável, né? A gente descobriu em função de n, né? E não em função de K com o expoente, o expoente que dá n. Então, retornando com o valor original da variável, né? A gente vai ter n igual a 2 elevado a k. Então, k vai ser naturalmente logaritmo de n na base 2. Então, fazendo a substituição de volta, né? O número de adições para o valor n arbitrário vai ser log na base 2 de n, que pertence a θ de log n. Então, esse é um algoritmo logarítmico, né? Então, olhando a estrutura dele, a gente consegue ver que a cada iteração ele divide o problema pela metade e faz uma operação, né, que seria uma soma. Então, ele tem ordem de crescimento logarítmica. Okay? Bom, então, esse exemplo foi um pouquinho mais complicado, mas ele foi justamente para mostrar essa questão da regra da suavidade, né? Que ela deve ser usada, né? Quando a nossa relação de recorrência, em vez de diminuir o tamanho do problema em 1, ele diminuir em uma fração do problema inicial, né? Que é o caso de alguns algoritmos aí. Okay? Então, de modo geral, né? A gente tem aqui, vamos voltar para o nosso primeiro exemplo aqui, né? Para o mais simples, né? Então, de modo geral, né? Esses 3 primeiros passos, né? São geralmente bem tranquilos, né, de serem feitos, que é o tamanho da entrada, identificar a operação básica e se depende de outro fator. Daí, receita de bolo. Determina a condição inicial, vai ser sempre uma condição de parada aqui, né, uma condição que não chama a função de novo, que ela retorna um valor sem chamar ela mesma. Identificar a relação de recorrência, que vai estar sempre na linha que faz a chamada recursiva. E usar o método de substituição para pegar a relação de recorrência inicial, expandir ela até a gente encontrar a condição inicial aqui, né? Que nesse exemplo seria com n valendo 0, né? E daí a gente pode realmente substituir isso aqui por um valor verdadeiro, né? Valor que seria 0, né? 0 operações. E daí ter uma sobra, né? Aqui, que vai ser de fato, né, o número de operações executadas aí, né? Então, todos eles seguiu essa estrutura aqui, né? Definiu a relação de recorrência, definiu a condição inicial, definiu a relação de recorrência, expandiu a relação de recorrência até aparecer a condição inicial e daí deduz o custo computacional, né, a ordem de crescimento do algoritmo. Aqui teve esse exemplo mais complicado um pouquinho, que teve que usar a regra de suavidade. E é isso, né? Com esses frameworks, a gente, com essa regra da substituição, né? E usando também a regra da suavidade, ou para alguns casos, né? Pode ser interessante lançar a mão da árvore de chamadas recursivas, a gente consegue resolver, analisar a grande maioria dos algoritmos recursivos, né? Que a gente pode criar aí. Okay? Tem alguns casos específicos que ainda não consegue resolver com esse framework, mas vou deixar aí para estudo posterior aí, né? Acho que não precisa entrar em tanto detalhe. Então, essa aula, né, foi baseada no capítulo 2, né, do livro do Anat Levitin, né, Introdução à Análise, ao Design e Análise de Algoritmos. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção.